Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? A tia Andréia estava com muita saudade. Estamos iniciando hoje o nosso terceiro bimestre. Vamos continuar distantes da escola, porém juntinhos por aqui, da mesma forma que a gente tem feito nos últimos meses. Combinado? A tia Andréia espera que todos estejam bastante animados, que vocês continuem empenhados, brilhando como sempre, né? Brilharam no primeiro bimestre, brilharam no segundo bimestre, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão brilhar no terceiro bimestre também. Para isso, eu vou reforçar que vocês continuem tendo aí na casa de vocês uma rotina de estudos, tá bom? Porque o terceiro e o quarto bimestre, eles são um pouquinho menores do que o primeiro e o segundo bimestre, com diferença de alguns dias. Então, por conta disso, fica mais apertado e a gente, como está fazendo as atividades de forma remota, online, aí teremos que trabalhar um pouquinho mais de páginas de alguns conteúdos do que foram trabalhados no primeiro e segundo bimestre, tá bom? Não é nada demais, são coisas que a gente tem certeza que vocês darão conta, tá bom? Foi tudo pensado com muito carinho, feito com muita atenção e cuidado para vocês aí de casa, tá joia? Então, bora comigo começar? Iniciar nossa semana aí, abrindo ela cheia de energia boa, com chave de ouro. Bora comigo? Isso aí. Então, hoje, a gente vai começar com a língua portuguesa, já na apostila, tá? Que a gente, conforme a tia Andréia disse, a gente não pode perder tempo. Já no primeiro dia, começamos de verdade, ok? Então, bora comigo. Apostila, páginas de 5 a 10. Não se esqueçam de colocar, né, a data de hoje, tá? Para que vocês depois possam voltar estudando aí, fixando o que foi estudado, o que foi explicado. Aí a gente começa na unidade 7, que vem como tema Era uma vez, outra vez. Príncipes, princesas, reis, rainhas e castelos são elementos que fazem parte de muitos contos tradicionais infantis. Embarque em um mundo de histórias e conheça novas formas de contar. Então, olha só, diga aí. Que personagens aparecem nessa página? E eles fazem parte de quais histórias? Olha só, quais personagens que a gente está conseguindo visualizar aí nessa imagem? Temos a Branca de Neve, os 7 anões. Temos a Cinderela, ó, de vestido azul aqui. Os 3 porquinhos. Quem que é esse aqui, ó? Hein? Muito bem, o Gato de Botas. E essa aqui, quem que é, ó? Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, vocês estão de parabéns. Onde que essas histórias são encontradas? Que local? Onde a gente acha essas histórias? Em livro de literaturas ou adaptados em filmes no cinema, histórias em quadrinhos, teatros feitos em escolas, não é mesmo? Ou em teatros mesmo municipais, teatros privados, pagos, onde a gente paga para assistir um teatro, uma peça, não é mesmo? E você acha que essas histórias aí são antigas ou são atuais, dos dias de hoje? O que vocês acham? Elas são antigas. Ó, observem só. A mãe de vocês contam para vocês. Elas falam que ouviram essas histórias contadas pelas mães delas, que são avós de vocês, e assim
sucessivamente. São histórias, ó, muito antigas. Como que a gente sabe disso? Pelo cenário, pelo espaço, pela roupa que os personagens vestem, pelo estilo do lugar, que era uma floresta, em castelos antigos, não é mesmo? Então, isso tudo dá dica para a gente de que essas são histórias da literatura muito antigas. Por isso, são considerados clássicos da literatura infantil, ok? Página 6. Clique no texto. Conto popular. Leia a primeira parte da história Branca de Neve e os Sete Anões. Depois, acompanhe a leitura do professor. Então, como nós estamos distantes, não estamos em sala de aula, senão a tia Andréia daria um tempo para vocês lerem, depois se vocês quiserem ler novamente em voz alta na casa de vocês, será muito positivo, tá bom? Para vocês estarem treinando a leitura, a fluência, a entonação de voz, pontuação, tá bom? Então, bora comigo, ó. Branca de Neve e os Sete Anões. O título está destacado de azul e centralizado na folha, na página, ó. Aí inicia-se o texto, conto com um parágrafo. Prestem atenção, ó. Num palácio de um distante país, vivia um rei e uma rainha muito felizes com sua filha Branca de Neve. Quando a princesinha ainda era uma menina, a rainha morreu e o rei voltou a se casar com uma mulher muito bela, porém malvada e orgulhosa. Para a desgraça da princesinha, o rei adoeceu e morreu, e a menina ficou aos cuidados da madrasta, que só pensava em vestidos, perfumes e admirar-se no espelho. Aliás, aquele era um espelho mágico, ao qual a rainha perguntava todas as manhãs: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: Não, majestade, vós sois a mais bela. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. A rainha ficou tão furiosa que seus olhos soltavam faíscas. Não podia suportar a ideia de haver uma mulher mais bela do que ela própria. Mandou chamar um criado que tinha fama de bom caçador e disse a ele para levar Branca de Neve à floresta, matá-la e depois lhe trazer o seu coração. Cruzes, que rainha mais maldosa, gente! O criado fez o que a rainha malvada mandou. Levou Branca de Neve à floresta, mas não conseguiu matá-la. Contou o que sua madrasta havia ordenado e deixou que fugisse, aconselhando a menina a nunca mais voltar ao palácio. Depois, matou um veadinho e levou o seu coração para a rainha. Ela ficou muito satisfeita ao vê-lo. Branca de Neve sentiu muito medo e muita tristeza ao mesmo tempo. E não parava de perguntar a si mesma: por que minha madrasta quer me matar? Que mal eu fiz a ela? Para onde irei agora?
Enquanto fazia essas perguntas, começou a caminhar para o interior da floresta. Depois de andar durante horas, estava quase caindo de cansaço. Viu uma casinha ao longe. Apressou o passo e foi até lá. Bateu a porta, mas ninguém respondeu. Aí, quando a tia Andréia fala que tem chave com reticências, quer dizer que o texto o quê? Continua, não é mesmo? Então, ó, quem escreveu esse texto, esse conto, foi a Ana S. Vara. Tia Andréia já explicou que o sobrenome vem antes do nome e vem o sobrenome todo em caixa alta, letra maiúscula. Este conto está no livro Contos de 5 Minutos, que foi feito em Barueri pela editora Girassol no ano de 2012, e este conto se encontra nas páginas 93 a 95. É um conto grande, tá vendo? Ocupou várias páginas, ó, 93, 94, 95. 3 páginas. Então, prosseguindo agora na página 8, vamos à interpretação do conto. 2. Esse é o primeiro trecho da história Branca de Neve e os Sete Anões. Que personagem conversa com o espelho? Qual que é a personagem desse conto que conversa com o espelho, que pergunta ao espelho quem é a mais bela? Aí você vai responder lembrando de que início de frase, letra maiúscula, e finalzinho de frase, ponto final para encerrar a sua frase, ok? 3. Para você, o que significa a expressão soltavam faíscas? Por que os olhos da madrasta soltaram faíscas? Então, preste atenção. São 2 perguntinhas em uma atividade. Então, você tem que responder 2 vezes. Iniciar com letra maiúscula, com um ponto final, depois iniciar novamente com letra maiúscula e pôr o outro ponto final para responder as 2 perguntinhas, ok? Então, vamos lá. A expressão soltava faíscas quer dizer o quê? Que a madrasta, ela ficou tão furiosa, mas tão furiosa, tão brava, de saber que Branca de Neve era mais bonita do que ela, não é mesmo? E por conta disso, os olhos pareciam que estavam em tempo de explodir, soltando faísca, soltando fogo, parecia que ia explodir. Então, ó, tia Andréia já ajudou e já deu a dica, hein? 4. O que fez a madrasta depois de saber que Branca de Neve era mais bela? O que ela fez? O que ela pediu para o caçador fazer? Aí você vai responder aí para a tia Andréia. 5. O criado fez o que a madrasta lhe ordenou? O criado, que era um bom caçador, ele fez o que a madrasta mandou? Ele matou a Branca de Neve? Então, você vai responder se sim ou se não. 6. O que aconteceu com a Branca de Neve depois que o criado a deixou na floresta? Ó, se você tiver dúvidas com a sua resposta, é só voltar e ler o conto novamente que você vai encontrar a resposta lá, tá bom, pessoal? Aqui a tia Andréia não vai ajudar, porque está muito fácil. E vocês têm que exercitar a interpretação do texto, tá bom? E a gente só aprende assim, voltando e lendo quantas vezes for necessário, ok? 7. Releia este trecho da história. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu, Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. A rainha ficou furiosa que os seus olhos soltavam faíscas. Não podia suportar a ideia de haver uma mulher mais bela do que ela própria.
Que palavras são usadas no texto para se referir à madrasta de Branca de Neve? Então, foram usadas 3 palavrinhas diferentes para se referir à madrasta. Ó, tia Andréia vai ler novamente para vocês. Ó. Um dia a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, ó, vós sois bela, mas Branca de Neve é ainda mais. A rainha, ó, outra palavrinha, ficou muito furiosa, que seus olhos soltavam faíscas. Não podia suportar a ideia de haver uma mulher mais bela do que ela própria. Então, estão aí as 3 palavrinhas, tá? Leia com bastante atenção, pode riscar aí na apostila de vocês, para depois anotar embaixo, tá? Na resposta. O que será que a Branca de Neve encontrou na casinha? Leia a segunda parte da história para descobrir. Bora comigo ler? Na página 9. Entrou e começou a arrumar a casa. A Branca de Neve, tá, gente? Ela entrou e começou a arrumar a casa. Viu que havia 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 pratinhos, 7 copinhos. Era tudo tão pequeno. Branca de Neve estava tão cansada que se deitou sobre as 7 caminhas e adormeceu. Depois de algum tempo, chegaram os donos da casa. 7 anõezinhos que trabalhavam numa mina. Quando a viram, todos exclamaram ao mesmo tempo, muito surpresos: "Ah, que linda!" Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Vós sois muito bela, mas Branca de Neve, que vive com os anõezinhos numa casa no meio da floresta, é ainda mais. Olha, gente, esse espelho é mesmo mágico. Ele descobriu que a Branca de Neve estava viva e contou para a rainha malvada. O que será que vai acontecer, hein, pessoal? Ó, tem a chavinha com as reticências. Então, quer dizer que o conto continua. Mas, vamos aqui a essa atividade primeiro. 8. Numere as ações de Branca de Neve na ordem em que elas aconteceram. Então, vai pôr 1 para a primeira, 2 para a segunda, 3 para a terceira e 4 para a quarta. De acordo com a ordem dos acontecimentos, ok? Então, vamos lá. Adormeceu sobre as caminhas, aceitou o convite dos anões para morar com eles, entrou na casinha e começou a arrumá-la, acordou e contou aos anões o que havia acontecido. Então, depois de ler todas, você vai ver qual que vem primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá bom? Vai colocar aí nos quadradinhos aqui, ó. Continuando, ó, vamos lá. O que você acha que a madrasta fez quando soube que Branca de Neve estava viva? Acompanhe a leitura da última parte da história. A rainha ficou verde de inveja e traçou um plano para se livrar de Branca de Neve de uma vez por todas.
disfarçou-se de vendedora de pentes e cravou um pente envenenado na cabeça de Branca de Neve e caiu sem sentido no mesmo instante. Quando os anõezinhos chegaram, retiraram o pente da cabeça da menina e ela recuperou os sentidos. Ao saber, pelo espelho, que Branca de Neve estava viva, a madrasta disfarçou-se de velhinha, envenenou uma maçã e ofereceu-a à menina, que ao dar uma dentada, caiu morta. Os anõezinhos puseram a jovem numa caixa de cristal e a levaram para a floresta. Estavam chorando em volta dela quando apareceu um príncipe de um país vizinho que, achando-a tão bela, não pôde deixar de abraçá-la. Quando a ergueu, saltou de sua boca um pedaço de maçã envenenada que estava entalado em sua garganta. Branca de Neve abriu os olhos e sorriu ao ver o príncipe. Ele pediu à jovem que se casasse com ele e fosse viver no seu reino. Os anõezinhos despediram-se contentes porque sabiam que sua amiga finalmente estaria em segurança e seria feliz. Olha, gente, que legal! É um final um pouquinho diferente do que a gente conhece, não é mesmo? Então, tá aqui de novo, ó, né? Ana Vara, livro Conto de 5 Minutos, Barueri Girassol 2012, páginas 96 e 97. Mudou a página porque continuou, tá? Conforme a tia Andréia explicou, é um conto um pouquinho grande e ocupou mais páginas aí do livro, tá bom? Página 10 da apostila. 9. Quem que conta a história? É quem que a gente aprendeu lá no segundo bimestre? É o príncipe? É a Branca de Neve? É a madrasta? Ou é alguém que não participa da história? Lembra que a tia Andréia ensinou que o narrador é aquele que narra a história? Então, ele não participa porque ele está contando a história. Aí entra os personagens, aonde tem a fala, que é indicada pelo travessão ou por aspas, não é mesmo? Que aconteceu das duas formas aí no texto. Ó, a tia Andréia vai voltar para vocês verem, quer ver? Ó, tá vendo? Quando é fala do personagem, tem o travessão. E quando é fala do narrador, ó, não tem o travessão, tá vendo? Aqui, ó, também foi a fala da Branca de Neve, mas ela está indicada entre aspas. Lembra que eu ensinei que quando tem fala de personagem, pode ser indicada por travessão ou por aspas. E quando é a fala do narrador, só tem o parágrafo e segue sem o travessão e sem a aspas, tá bom? A aspas e o travessão servem para indicar a fala de um personagem ou quando alguém diferente do narrador vai falar, ok? Então, continuando aí. Dez. Que plano que a rainha traçou para ser a mais bela? Ah, tá lá no finalzinho do texto, do conto, tá? Aí você vai ler lá e colocar aqui para mim. Lembrando de início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final. Então, agora, a gente vai para a matemática, aí na apostila mesmo, páginas 3 a 5. E hoje nós vamos dar início à unidade 7 de matemática, que vem com o tema números, medidas e geometria. Neste capítulo, você vai conhecer diversos animais e aprender sobre o quilograma. Vai resolver problemas e descobrir figuras geométricas
presentes em construções de cidades brasileiras. Nós já aprendemos um pouquinho sobre figuras geométricas, né? Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, conhecer aonde essas figuras geométricas são usadas, onde a gente pode encontrar elas. Aprender sobre o quilograma, que é uma medida de peso, para a gente pesar uma determinada quantidade de massa. E números envolvidos em tudo, não é? Bilheteria, ó, essa é a entrada de um zoológico. As crianças foram visitar o zoológico acompanhadas das professoras. Olha, elas estão com as lancheiras penduradas, que provavelmente elas irão fazer o lanche em forma de um piquenique dentro do zoológico e, ao mesmo tempo, vão visitar, conhecer os animais. Aí, temos aqui, ó, o valor do ingresso para a entrada do zoológico. Até 5 anos e maiores de 60 anos é entrada gratuita. Então, quem é que entra sem pagar? São crianças menores de 5 anos e os maiores de 60 anos, que é o pessoal da terceira idade, os idosos, né? Os nossos velhinhos. De 6 a 12 anos, paga R$10. E maiores de 12 anos, paga R$18. É isso mesmo? Isso, R$18. Então, vocês, na idade de vocês, qual seria o valor que vocês iam pagar para entrar nesse zoológico aí? R$18 ou R$10? Ah, R$10. Muito bem. Por quê? De 6 a 12 anos é R$10. E vocês têm aí 7, né, anos, 6, 7, 8 anos, não é? E maiores de 12 anos pode ser os irmãos de vocês que são maiores de 12 anos e os adultos, não é? Muito bem. Então, temos aqui a imagem da doutora pesando a criança na balança. Esse é um tipo de balança, né, para pesagem. E temos um outro tipo de balança aqui, mais antigo, onde se usava alguns pesos para poder equilibrar o prato, tá bom? Seguindo aí. Quanto pesa? O zoológico de Gramado, no Rio Grande do Sul, tem apenas animais da fauna brasileira. Em vez de grades e jaulas, ele tem vidros blindados e enormes viveiros que reproduzem a natureza no lugar em que os animais vivem. Lá, você pode ver animais como a onça-pintada, o lobo-guará, o puma, o jacaré do papo amarelo, o tamanduá-bandeira, a capivara, o bugio preto, entre outros. O bugio preto é uma espécie de macaco, ó. Quem que é esse aqui que nós estudamos no segundo bimestre muito sobre várias espécies dele, ó? O lobo-guará. Esse é quem, ó? O jacaré do papo amarelo. Então, é a fauna brasileira. São animais que se encontram no Brasil. Principalmente animais que vivem onde? Na nossa floresta amazônica. E lá no zoológico, o que eles fizeram? Em vez dos animais viverem presos em jaulas, eles fizeram vidros enormes e reproduziram um habitat parecido com o deles na natureza, para que eles fiquem mais adaptados ali, se sintam mais em casa possível, como se eles estivessem soltos na natureza, entenderam? Você sabia? Neste zoológico, é possível fazer visitas noturnas para observar os animais depois que o sol vai embora? Olha que legal! A gente não sabe que tem muitos desses animais que têm hábitos noturnos? Então, esse zoológico proporciona às pessoas visitar à noite para poder observar os hábitos noturnos desses animais. Muito bacana, né, pessoal? Há muitas aves também, como o papagaio de peito roxo, a arara azul, ó.
o gavião carrapateiro, o tucano e muitas outras aves. Alguns desses animais são grandes e pesados. A onça pintada, ó, é grande. O comprimento de seu corpo pode chegar a 2 metros sem a cauda e pode chegar a pesar 130 quilogramas. Pesa muito, não é mesmo, pessoal? Diga aí, você já visitou um zoológico? Quanto você pesa, você sabe? A onça, ela é mais pesada ou mais leve do que você? Você sabe o que é quilograma? Então, essas perguntinhas aí, você vai conversar com algum adulto da sua casa para poder trocar ideias e experiências, tá bom? Ó, eu posso falar o seguinte, eu já fui no zoológico, muito bacana, tá? Eu fui no zoológico do Rio de Janeiro e lá tinha um macaco João, que ele era muito levado, muito inteligente. Sabe o que ele fazia, gente? Ele esperava a gente chegar na jaula, ele fazia muita coisa bacana, que ele era inteligente, ele dava tchau, ele cascava banana e comia na frente, enxugava a casca na gente. Quando ele estava despistando a gente, entretendo a gente, ele pegava assim atrás, assim, ó, o cocô dele tampava na gente. Sabia que ele bem acertou um cocô dele no meu ombro? Macaco levado. E hoje em dia, infelizmente, ele já era velhinho, ficou dodói e veio a morrer. E ele era um macaco tão inteligente, tão especial para o Zoológico do Rio, que eles fizeram uma estátua dele lá. Tem uma estátua dele em homenagem a ele lá no zoológico. Não é bacana? Quanto você pesa? A onça é mais pesada ou mais leve do que você? A onça pintada, com certeza, é muito mais pesada do que a tia Andréia. Você sabe o que é quilograma? O que é quilograma? É uma medida de peso, que pesa uma determinada quantidade de massa. Por exemplo, nosso corpo, um saco de arroz, não é mesmo? Um determinado objeto que a gente vai adquirir a quantidade de quilogramas dele por meio do peso, tá bom? E a gente já vai saber qual que é o instrumento que a gente usa para isso. Página 5. No dia a dia, usamos o quilograma para indicar o peso das coisas. Muitas pessoas usam essa palavra abreviada, dizendo apenas quilo, em vez de quilograma. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? O símbolo do quilograma é KG. O K maiúsculo e o G minúsculo. Você já deve ter visto esses símbolos em algumas embalagens. Na embalagem de saco de arroz, na embalagem de pó de café, na embalagem de açúcar, não é mesmo? A gente vê muito esse símbolo. Quem não viu ainda, passa a observar. Vai aí na despensa da casa da mamãe, na sua casa, e olha o saco de arroz, o saco de açúcar, o saquinho de pó de café, e vocês vão ver quantos quilogramas tem. Às vezes, vocês vão achar só a letrinha G, porque menos de 1 quilograma a gente chama de gramas, tá? Até 999 é considerado gramas. Completou 1 quilo, completou 1 já é 1 quilo, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns tipos de exemplos de balança, ó. A balança que está pesando Garfield. Essa balança aqui é muito usada no comércio, em lojas, açougues. E essa aqui é uma balança muito usada pelas cozinheiras, tá? Que ela pesa coisas pequenas. E aqui temos o instrumento que usamos para medir a quantidade de quilogramas, é chamado de balança. Veja alguns modelos.
a gente tem vários modelos de balança, tá? Dentre elas, essa daqui é a balança mais antiga. Ela, para poder conseguir a pesagem correta, usava-se pezinhos. Ela é chamada de balança analítica. Essa daqui é a balança de varejo, que é muito usada em lojas, igual a tia Andréia falou, em açougues, lojas que vendem coisas em peso, né? Essa daqui é porque ela tem precisão, ela é digital, tá, gente? Ela é aferida em restaurante, quando a gente vai pesar o nosso prato de self-service, a gente coloca ela em cima do prato, né, da balança, e ali é medido. Essa balança daqui é chamada de balança mecânica. Ela tem uma plataforma, que é onde a gente sobe nela e faz a pesagem por aqui. Este pauzinho aqui que tem esse medidor, mede a altura também, tá? Tanto a altura quanto o peso. E essa aqui é a balança de cozinha, que geralmente as cozinheiras usam para medir quantidade de gramas, que ela vai até 1 quilo, para poder estarem fazendo as receitas, tá bom? Sabe quantos quilos você pesa? Pergunte para um adulto da sua casa e anote no quadro a seguir. Então, você vai perguntar para um adulto, tá? Se possível for, que às vezes você tem em casa aquelas balancinhas igual essa que o garfo está nela, ó, as balancinhas caseiras. Você pode pesar para você ver quantos quilos você tem e colocar aqui, escrever para a tia Andréia, tá bom? Por hoje, a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. É uma matéria muito gostosa e eu tenho certeza que vocês vão brilhar como sempre. Ó, que sua semana seja recheada de momentos felizes. Muitos beijos para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula, ok? Bye, bye, ó. Pega aí!